Olá, galera! Espero que estejam bem. Nós vamos para a nossa segunda aula de Química, que são pequenos vídeos para ajudar vocês no estudo da Química Orgânica. Nossa aula de hoje vai falar sobre tipos de ligações e o tipo prevalecente de ligação química na Química Orgânica é a ligação covalente. Lembrando bem, a ligação covalente é aquela onde há compartilhamento de elétrons, diferentemente da ligação iônica, dos compostos iônicos, onde há transferência de elétrons, onde um perde elétron e o outro ganha elétron. O principal tipo de ligação covalente que ocorre é a ligação covalente simples, sabendo que também existe a ligação covalente dativa. Então, três ligações. A ligação simples, quando ocorre apenas uma ligação covalente entre os átomos. Ligação dupla, quando ocorre uma dupla ligação entre os átomos. E ligação tripla, como o próprio nome diz, três ligações covalentes ocorrendo entre os átomos. Gente, os principais elementos da química orgânica, vale aqui acrescentar, são o carbono, que forma a sua estrutura principal da cadeia carbônica. Depois vem o hidrogênio, sendo mais abundante normalmente nas moléculas orgânicas e nos compostos orgânicos. Depois nós vemos o oxigênio, seguido pelo nitrogênio e enxofre, e posteriormente os elementos da família 17, ou então família dos halogênios, como conhecemos, que faz parte o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Uma coisa muito importante para falar também aqui nesse vídeo é sobre a valência. Nós vamos começar pelo carbono. O carbono possui na sua última camada eletrônica, a sua camada de valência, 4 elétrons. Mas para ele entrar na sua estabilidade química, isto é, na regra do octeto, a regra do octeto diz que para que o átomo fique estável, ele precisa completar a sua cadeia, a sua camada eletrônica com 8 elétrons. Nós temos exceção a essa regra. Por exemplo, hidrogênio e hélio, que a sua camada é a camada K, a primeira camada eletrônica, que suporta apenas 2 elétrons. No caso do carbono, voltamos a falar, 4 elétrons, ele precisa de mais 4 elétrons para completar, tá bom? Então sua valência é de 4. Já o nitrogênio, ele está na família 15, então ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Então para completar 8, ele precisa de mais 3. Então a sua valência aqui vai ser de 3. Já o oxigênio e o enxofre, ele faz parte da família ou da coluna 16, e aí a gente diz que ele possui 6 elétrons na última camada. Então, para completar 8, precisa de 2 elétrons apenas, cada um. Então, sua valência também vai ser de 2. Já o hidrogênio e a família dos halogênios, como a gente já falou, flúor, bromo, cloro e iodo, eles têm 7. Então, eles tendo 7 elétrons na última camada, o que vai acontecer, turma? Ele vai precisar apenas de 1 elétron. Então, na sua valência, ele vai precisar de 1. Então, ele vai poder fazer uma ligação. Então, o carbono, como tem 4 possibilidades, ele pode fazer 4 ligações. Já o nitrogênio, 3 ligações. O oxigênio e enxofre, 2 ligações. E o hidrogênio e os halogênios, apenas 1 ligação. A forma pela qual essas ligações podem ocorrer são variadas. Por exemplo, o carbono, na sua arquitetura, ele pode fazer até 4 ligações simples. E isso dá um aspecto primordial dele dentro da estrutura da química orgânica. Porque essa estrutura em cruz, que ele pode fazer 4 ligações em variadas formas, dá um aspecto tridimensional aos compostos orgânicos, conferindo a ele uma enormidade de possibilidades, hibridizações, alotropismos e também funções orgânicas. Por exemplo, o silício, que está na tabela periódica abaixo do carbono, ele também possui valência 4. Mas, professor, por que o silício não está dentro das cadeias, formando compostos orgânicos?
porque ele possui pontos de fusão, ebulição, densidade, raio atômico diferenciados. Por exemplo, no filme Avatar, aqueles organismos que viviam em Pandora, quem já assistiu o filme sabe, eles tinham uma bioquímica diferente nossa. Eles têm cadeias de silício. E ali no filme, que é de ficção científica, claro, conferia a eles uma maior robustez devido às características do silício. Mas para as nossas características aqui na Terra e a evolução bioquímica não permitiu que isso se configurasse desta maneira. Porque o carbono é mais estável e, de acordo com as características do nosso planeta, mais adaptável ao clima e às transformações que ocorrem na atmosfera. Até a próxima, gente!